E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Esse é um canal austro-libertário, aqui eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Bom, o vídeo de hoje, como a thumb entrega, é para fazer a leitura comentada parte 2, especificamente do capítulo 2 do livro que o governo fez com o nosso dinheiro, do Murray Rothbard. Trata-se de uma obra muito importante para entender basicamente moeda, como o dinheiro funciona na sociedade, como o dinheiro deveria funcionar se funcionasse de maneira privada, mas não é. Então tá aí que o título do livro é muito pertinente. O que o governo fez com o nosso dinheiro também vai ter essa análise do que foi feito com o dinheiro das pessoas. Mas isso vai ser mais para os capítulos finais do vídeo, do livro, na verdade. Então aguardem mais leituras comentadas. Esse capítulo 2 chama O Dinheiro em uma Sociedade Livre. Então essa questão do que o governo fez com o dinheiro de fato, ela vai ser abordada no capítulo 3 e no capítulo 4, basicamente, que é a interferência do governo na moeda e o colapso monetário do Ocidente, respectivamente. Então, esses capítulos abordarão essa questão. Hoje a gente vai falar sobre o dinheiro em uma sociedade livre, então como funcionaria o dinheiro se ele fosse de fato numa sociedade livre e tudo mais. Se você não sabe do que está acontecendo, essa é uma leitura comentada, então eu já vou para o capítulo 2. Embora esse livro seja curto, tem apenas 5 capítulos. Então eu recomendo que você assista a primeira parte. É só uma introdução, é um vídeo mais curto, coisa de 13, 14 minutos mais ou menos, não lembro exatamente quanto que deu. Eu vou deixar aqui na descrição a playlist, o link da playlist, que aí você acompanha todas as leituras comentadas. Isso será válido para todos os vídeos ao longo da série aqui, então você acompanha todos eles à medida que forem saindo. Hoje vai sair essa parte, eu vou soltar o capítulo 3 já amanhã. Amanhã também conhecido como meu aniversário, então se vocês quiserem me mandar feliz aniversário aí, podem mandar, agradeço. E eu faço 30 anos, tô ficando velho já, pra quem tiver curiosidade aí da minha idade. Então eu tô com 29 anos, esse é o último vídeo que eu gravo com 29 anos. A partir de amanhã, todos os vídeos que eu soltar no canal estarão com 30 anos. Mas, pera, tecnicamente eu vou gravar o vídeo hoje, então na verdade, esse é o penúltimo vídeo que eu gravo com 29 anos, porque amanhã eu não vou gravar nada, então no dia 14, quando eu gravar outro vídeo, será o primeiro vídeo que eu gravei com 30 anos. Me confundi nas datas. Mas enfim, feito esse parênteses aqui, meio que essa zoeira, vídeo perto do meu aniversário, se inscrevam no canal, me deem uma inscrição aí de presente. Se você está vendo isso antes do meu aniversário, se você está vendo depois, não tem problema. Se você está vendo no dia que eu soltei esse vídeo, é a véspera do meu aniversário. Que tal você me dar sua inscrição de presente de aniversário? Eu vou ficar bem feliz com isso. Vai ser legal ver meu canal crescendo no dia do meu aniversário ou na véspera dele, enfim, vai ser presente de aniversário. Manda pra outra pessoa também, você fala, ó, se inscreve lá no canal desse cara aqui, é aniversário dele. Pelo menos se inscreve lá que ele vai ficar feliz. Mesmo que a pessoa não assista o vídeo, pelo menos se inscrever já tá bom. Eu quero bater logo 1.000 inscritos pra poder monetizar o projeto aqui, né? Que aí dá tudo certo. Outra coisa importante também. Toca o sininho das notificações. Supostamente o YouTube vai te entregar os vídeos se você fizer isso. O que absolutamente não é verdade para 95% do meu público. Então tem um método 100% comprovado que é seguir nas redes sociais. Estão aqui na descrição também, junto com os links para download e compra do livro, como é padrão em toda leitura comentada. A galera que é uma caca velha aqui do canal já sabe como que funciona. Eu sempre deixo esses links. Segue lá nas redes sociais que aí eu notifico dos vídeos. Segue em todas, tá? Porque às vezes eu esqueço alguma rede social, às vezes eu esqueço de postar no Telegram, ou no Twitter, ou no Instagram, enfim, algumas delas e fica essa confusão. Então segue em todas, Telegram, Twitter, Instagram, entra lá no grupo lá, interage com a galera. Eu deixo algumas enquetes lá também. Falando nisso, também tem uma enquete aqui na comunidade, votem lá que eu deixei aberto para ver qual é o melhor horário que vocês gostam de vídeo, enfim, se inscreva lá também, dá seu voto lá, ou comenta se não estiver dentro do horário, enfim, dá a opção lá. Outra coisa importante também, como eu falei, o canal não está monetizado ainda, mas você pode colaborar aqui para o projeto através de doações. Tem doações via Bitcoin, via Nano ou via Bitcoin Lightning também, via de criptomoedas, ou através de Pix. Aí você pode colaborar com qualquer valor diretamente através do Pix, contato.libertario03@gmail.com. Esse é meu Pix, qualquer valor será bem-vindo. Pode considerar como um presente de aniversário aí. Você mandar R$ 1, R$ 2, enfim, já tá muito bom aí pra tomar alguma coisa aí no aniversário. Fazer uma farra aí com a rapaziada. Mas enfim, vamos lá, que eu já falei demais, essa intro ficou muito longa e esse vídeo eu já aviso, ele vai ficar longo porque eu vou cobrir da página 13 até a página, deixa eu só confirmar aqui, acho que é a 45, 46 na verdade, então vão ser 33 páginas. Então esperem um vídeo aí com pelo menos mais de meia hora. Mas enfim, vamos lá. Como eu disse anteriormente, capítulo 2, o dinheiro em uma sociedade livre. O tópico 1, são 13 no total, se chama o valor da troca.
Aí, palavras do Rothbard agora. Como surgiu o dinheiro? É claro que Robinson Crusoe, sozinho em uma ilha, não necessitava de nenhum dinheiro. Só contextualizando rapidinho, o Rothbard usa muito esse exemplo do Robinson Crusoe em uma ilha. Resumidamente, é uma situação em que ele coloca um ser humano, no caso o tal do Robinson Crusoe, sozinho numa ilha deserta em que ele tem que saciar as suas necessidades mais básicas e ele usa isso para poder explicar os princípios da economia. Eu não vou explicar porque ele vai usar esse exemplo aqui ao longo do livro, então vai ficar mais claro. Ele não poderia comer moedas de ouro. Então, pouco Crusoe e Sexta-feira, ao trocarem entre si peixe por madeira, tinham que se preocupar com dinheiro. O Sexta-feira é um outro indivíduo que mora também naquela ilha, basicamente. Então, o Rothbard introduz só o Robinson Crusoe, depois ele introduz um segundo ser humano para poder escalonar a complexidade de uma economia e explicar trocas, enfim, que é o que ele vai explicar aqui, mas vamos seguir. Porém, quando a sociedade se expande e passa a ser formada por várias famílias, o cenário se torna propício para o surgimento do dinheiro. Para explicar a função do dinheiro, temos que retroceder no tempo e perguntar: por que, afinal, os homens fazem transações econômicas? Porque eles trocam bem entre si. A troca é a base essencial da nossa vida econômica. Sem trocas, não haveria uma economia real e, praticamente, não haveria sociedade. Quando uma troca é voluntária, ela claramente ocorre porque ambas as partes esperam se beneficiar dessa transação. Uma troca entre A e B, no qual A transfere seus bens ou seus serviços para B, e B, por sua vez, transfere seus bens ou seus serviços para A. Obviamente, ambos, por definição, esperam se beneficiar dessa troca, pois cada um valoriza mais aquilo que está recebendo do que aquilo do qual abriu mão. Não fosse assim, não haveria uma troca voluntária. E aqui eu destaco algumas palavras do Rothbard para vocês entenderem um ponto aqui. A palavra esperam se beneficiar, essa parte da sentença aqui, é muito importante, porque a expectativa é o que move uma troca. Você não faz uma troca com um indivíduo se você acredita que você vai sair numa situação pior por ter feito essa troca. Então você absolutamente não faz essa troca. Essa troca não acontece. Por quê? Há a necessidade de se ter uma expectativa de sair melhor daquela situação. Por exemplo, vamos dar um exemplo mais simples ainda. Você vai até uma padaria de manhã, você acordou, está com fome, você vai na padaria, chega lá pro padeiro, sei lá, dá R$2 para ele, ele te dá 5, 6 pão, mais ou menos. O que você está dizendo? Que você espera que aqueles R$2 que serão trocados por pão, você tem a expectativa que aquele pão resolva o problema da sua fome. Que aquele pão seja bom, que aquele pão esteja comestível, que ele possa resolver o problema de você estar com fome. Se você não tivesse essa expectativa de que pão resolveria o problema da sua fome, você não faria essa troca em primeiro lugar. Então isso é importante de entender. Então esse aspecto aqui, essa parte da sentença é muito importante, não vale uma explicação aqui para ela. Seguindo aqui com as palavras do Rothbard. Quando, por exemplo, Robinson Crusoe troca um peixe por um pedaço de madeira, ele dá mais valor à madeira que está comprando do que ao peixe que está vendendo. Ao passo que, para a Sexta-feira, ao contrário, dá mais valor ao peixe do que à madeira. De Aristóteles a Marx, o homem erroneamente tem acreditado que uma troca denota algum tipo de igualdade de valor. Que se um barril de peixe é trocado por 10 toras de madeira, então uma espécie de igualdade secreta entre tais coisas. A verdade, no entanto, é que a troca só ocorre porque cada uma das partes valorou os dois produtos de maneira distinta. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui é uma explicação que o Rothbard dá por cima da teoria da subjetividade do valor. Cada indivíduo valoriza bens de uma maneira diferente. Por exemplo, vamos pegar o próprio exemplo do vídeo que eu estou fazendo. Você, meu espectador aqui, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, absolutamente qualquer outra coisa na internet, mas você escolheu assistir essa leitura comentada porque você fala, pô, eu não li esse livro ainda, ou eu li e talvez não tenha entendido direito, então alguém que leu tem um pouco mais de conhecimento que eu, ou posso até pegar uma outra visão e entender melhor o livro, ou então, sei lá, eu absolutamente não entendo nada de economia e acho que esse livro vai me ajudar a entender, então eu tentei ler ele sozinho, mas como meu conhecimento é baixo, eu não entendo economia, vou vou ver a leitura aí pelo YouTube de alguém que entende um pouco mais do que eu, então vai poder me explicar. Esse é um exemplo de uma subjetividade do valor acerca de um bem, o tempo. O tempo também é um bem escasso, porque você não tem tempo para fazer tudo o que você quer fazer na sua vida. Você não consegue, por exemplo, sei lá, assistir o meu vídeo e assistir um outro vídeo ao mesmo tempo, ou assistir, sei lá, ver o meu vídeo e assistir um jogo de futebol. Implica que você está renunciando a alguma coisa para poder estar assistindo esse vídeo. Então você valoriza mais o tempo que você vai gastar assistindo esse vídeo do que qualquer outra coisa que você poderia fazer com esses
sei lá, talvez 20, 30 minutos que vai dar esse vídeo, que você poderia fazer com outra coisa. Então, é uma forma de entender. Valores são subjetivos, no caso, bens têm valores subjetivos, porque cada indivíduo valoriza um bem de acordo com aquilo que ele acha na cabeça dele. Algumas pessoas, sei lá, têm um apego, por exemplo, muito sentimental a um bem que você pode oferecer a elas, sei lá, vamos pegar aqui um exemplo simples, um relógio, por exemplo, era do pai do cara ou do avô, e sei lá, o relógio vai sendo passado de geração em família, já está tipo há 200 anos na família, e aí ninguém quer vender aquele relógio porque é uma tradição da família. Você sempre passa, o pai passa pro filho, o filho passa pro seu filho, e aí seu filho vai passar pro filho do seu filho, enfim. E assim vai essa tradição de 200 anos. Pode chegar para essa pessoa e oferecer R$ 1 milhão para ela por esse relógio, que sei lá, pode valer R$ 10 assim num valor de mercado, e a pessoa fala, não, eu não vou passar porque eu quero passar isso pro meu filho, porque é uma tradição da família e tal. Então, isso pode acontecer. Ah, mas eu acho essa troca ruim a pessoa manter. É a sua opinião, que também é subjetiva acerca dos valores de uma troca. Você pode achar algo injusto ou algo justo, mas isso é simplesmente uma valoração subjetiva. O que você fazer isso só comprova que a teoria de valor subjetivo está absolutamente certa. Mas enfim, vamos seguir aqui, já que o Rothbard dá como presumido algumas coisas que eu presumo que a audiência não entenda muito bem ou não conheça, então, como esse é um livro levemente introdutório, ele não é tão simples assim, mas eu estou presumindo que a galera que esteja vendo esse vídeo não é tão versada em economia, então eu vou explicando alguns conceitos mais basilares de economia que deveriam ser explicados nas escolas, mas não são, então é para isso que meu canal existe, para ensinar você o que a escola não te ensinou. Mas vamos lá. Por que a propensão a transacionar é algo tão universal na humanidade? Fundamentalmente por causa da grande variedade existente na natureza. A variedade que há nos homens e a variedade e a diversidade da localização dos recursos naturais. Cada homem possui um conjunto diferente de habilidades e aptidões específicas, e cada pedaço de terra possui suas características próprias, suas riquezas únicas. É desta variedade, um fato externo e natural, que surge a troca. O trigo produzido em uma localidade geográfica é trocado por ferro produzido em outra localidade geográfica. Um indivíduo fornece seus serviços médicos em troca do prazer de ouvir uma música tocada em um violino por outro indivíduo. A especialização permite que cada indivíduo aprimore suas melhores habilidades e permite que cada região geográfica desenvolva seus próprios recursos particulares. Se ninguém pudesse transacionar, se cada indivíduo fosse forçado a ser totalmente autossuficiente, a maioria de nós obviamente morreria de fome e o restante mal conseguiria se manter vivo. A troca é a força vital não só da economia, mas da própria civilização. E aqui, essa conclusão do parágrafo do Rothbard, que ele concluiu o tópico 1, é muito importante de entender, porque quando ele fala a troca é a força vital não só da economia, mas da própria civilização, é exatamente isso, porque nenhum indivíduo, ou pelo menos a maior parte dos indivíduos, é capaz de produzir 100% todos os seus bens para se manter autossuficiente, viver de maneira autossuficiente. Por exemplo, você precisa de... Olha para sua casa, assim, para e pensa. Quantas coisas que não foram construídas por você, ou que você não faz a absoluta menor ideia de como foram feitas, ou como fazer, e que levaria anos da sua vida, ou meses da sua vida, para você aprender cada uma delas. Elas estão dispostas na sua casa para poder você utilizar. Por exemplo, uma coisa simples, um eletrodoméstico simples, um fogão, por exemplo. Cara, aquilo ali é uma peça de engenharia bastante complexa, se você for parar para funcionar. Envolve elétrica, termodinâmica, física, muita coisa. E daquilo você compra numa loja qualquer aí de departamento, de uma loja Casa Bahia, qualquer coisa desse tipo aí, essas lojas de venda de eletrodomésticos. E tá tudo bem, você vai lá, leva ele para sua casa e você utiliza isso, mas imagina se você tivesse que produzir o seu fogão. Já parou para pensar na complexidade que seria isso? Você ia ter que aprender a mexer com ferro ou com aço, dependendo do material do fogão, ia ter que aprender alguma noção de termodinâmica, até um nível bastante avançado. Ia ter que aprender todos os aparatos de segurança para você conseguir fazer com que ligasse o gás, não tivesse um vazamento, explodisse a casa. Mas você absolutamente não precisou disso. Por quê? Porque tem um princípio da troca. Você simplesmente vai lá, chega no seu trabalho, faz o que quer que você trabalhe, que você é especializado nisso, faz o seu salário lá, ganha o seu dinheiro, recebe o seu salário,
E aí você chega na loja, em vez de você dedicar anos da sua vida para aprender a como construir um fogão, você simplesmente, sei lá, paga 2, 3, 4 mil reais num fogão e leva ele para sua casa. É muito mais simples, percebe? Ou, sei lá, uma faca, por exemplo, também que é uma coisa não muito complexa de produzir, mas é um pouco complexa de produzir. Também, você não precisa se matar para poder aprender a fazer uma faca. Vai no mercado e compra, entendeu? Tá lá disponível. Então, é isso que é a essência da humanidade. A gente não precisa fazer tudo. O que a gente precisa é basicamente de livre mercado, de capitalismo, de sistema de troca de bens entre indivíduos. Você chega lá, troca suas coisas por coisas de outras pessoas porque você é melhor em fazer aquilo que a outra pessoa. Um artesão de faca, por exemplo, ele é bom em fazer faca. Mas se você botar ele, por exemplo, para ser um médico, ele vai ser muito ruim como médico. Ele não vai saber como tratar uma doença. Então, o que acontece? Se o médico precisa de uma faca, ele compra do artesão de faca. E se o artesão de faca precisa de um serviço médico, de um atendimento médico, ele não vai procurar outro artesão de faca, ele vai procurar um médico. Então, cada indivíduo faz o que lhe é melhor e troca os serviços, troca os bens. E isso é o que nós, libertários, nós capitalistas de verdade, chamamos de livre mercado. É uma livre circulação de bens e serviços entre indivíduos trocados por alguma coisa, algum bem universalizável de troca, que é a definição da moeda, mas isso é tópico para mais para frente no vídeo. Mas enfim, feitas essas colocações, vamos entrar no tópico 2, que é sobre escambo. Então vamos ver o que o Rothbard tem a falar sobre isso, vamos aprender sobre isso. No entanto, esse processo de troca direta de bens e serviços úteis dificilmente seria capaz de manter uma economia acima de seu nível mais primitivo. Tal troca direta, ou escambo, dificilmente é melhor do que a pura e simples autossuficiência. Por quê? Em primeiro lugar, está claro que tal arranjo permite que somente uma quantidade muito pequena de produção. Se João contrata alguns trabalhadores para construir uma casa, com que eles lhe pagará? Com partes da casa? Com os materiais de construção que não foram utilizados? Os dois problemas básicos desse arranjo são a indivisibilidade e a ausência daquilo que chamamos coincidência de desejos. Assim, se o Sr. Silva tem um arado que ele gostaria de trocar por várias coisas diferentes, por exemplo, ovos, pães e uma muda de roupas, como ele faria isso? Como ele dividiria seu arado e daria uma parte para um agricultor e outra parte para um alfaiate? Mesmo para os casos em que os bens são divisíveis, é geralmente impossível que dois indivíduos dispostos a transacionar se encontrem no momento exato. Se A possui um suprimento de ovos para vender e B possui um par de sapatos, como ambos podem transacionar se A quer um terno? Imagine então a penosa situação de um professor de economia. Ele terá de encontrar um produtor de ovos que queira comprar algumas aulas de economia em troca de seus ovos. Então aqui o Rothbard já começa a exemplificar o problema da troca indireta, né, que é a dupla coincidência de valores. Por exemplo, você pode chegar para alguém e oferecer uma troca muito maluca. Por exemplo, alguém quer trocar um controle de PlayStation 4, meu controle aqui do meu PlayStation 4, por um controle de Xbox One, ou do novo Xbox lá. E o cara quer fazer essa troca direta. Por quê? Sei lá, de repente ele quer dar esse controle para alguém, ou então ele tem um controle extra, por algum motivo. Ele vai ter que arranjar alguém que queira fazer essa troca. Do contrário, é muito mais fácil ele ter dinheiro, ir numa loja, comprar um controle novo e pronto, está resolvido o problema dele. Ele não tem que ficar caçando alguém que queira fazer essa troca. Então, vocês percebem como o dinheiro é uma coisa que a gente lida no dia a dia, assim, mas não para pensar que ele é uma coisa muito facilitadora das nossas vidas, porque a gente não precisa ficar caçando alguém que queira, qualquer que seja a sua profissão. Por exemplo, alguém que faz sapato, um produtor de sapato. Perdão. Você não precisa ficar caçando essa pessoa para poder trocar ela por, sei lá, por ovo, por exemplo. Vou pegar o exemplo aqui do Rothbard. Você quer comer ovo, então você quer trocar sapato por ovo. Muito mais fácil. Entende? Então vamos lá. Obviamente, é impossível ver qualquer tipo de economia civilizada sob um arranjo formado exclusivamente por trocas diretas. Aí, tópico 3. Trocas indiretas. Felizmente, o homem descobriu, em seu infindável processo de tentativa e erro, um arranjo que permitiu que a economia crescesse de forma contínua. A troca indireta. Em uma troca indireta, você vende seu produto não em troca daquele bem que você realmente deseja, mas sim em troca de um outro bem que você, futuramente, poderá trocar pelo bem que você realmente deseja. À primeira vista, parece uma operação canhestra e circular, mas a realidade é que foi exatamente esse maravilhoso arranjo o que permitiu, e segue permitindo, o desenvolvimento da civilização. Considere o caso de A, o agricultor,
que quer comprar os sapatos feitos por B. Dado que B não quer ovos, A terá que descobrir o que B realmente quer. Digamos que seja manteiga. O indivíduo A, então, troca seus ovos pela manteiga de C, então vende a manteiga para B em troca de sapatos. O indivíduo A irá comprar a manteiga não porque a deseja diretamente, mas sim porque isso permitirá adquirir os sapatos. Similarmente, o Sr. Silva, o dono do arado, venderá seu arado por uma mercadoria que ele possa com mais facilidade dividir e vender. Por exemplo, manteiga. Ato contínuo, ele trocará partes de manteiga por ovos, pães, roupas, etc. Em ambos os casos, a superioridade da manteiga, razão pela qual existe uma demanda extra por ela, que vai além de seu mero consumo, está em sua maior comerciabilidade, ou seja, em sua maior facilidade de ser trocada, de ser vendida, de ser comercializada. O que isso quer dizer? O Rothbard está introduzindo a manteiga aqui para vocês entenderem um pouco do que ele vai colocar mais para frente. Como se a manteiga fosse, nessa sociedade muito simples que ele está explicando aqui, o mais próximo que você tem de ser o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro ele precisa ser divisível. Por que o arado não pode ser dinheiro? Porque você não consegue cortar o arado e entregar para as pessoas, porque o arado ele precisa ser uma peça completa. Se ele não for uma peça completa, ele perde o seu valor como dinheiro. É um termo em inglês, provavelmente comerciabilidade deve ser moneyability, eles devem ter traduzido para isso. Galera que lê o livro em inglês, se você lê o livro em inglês e tiver com ele aí o original, dá uma luz aí se a tradução é realmente isso, porque eu sei que tem que os americanos usam essa palavra moneyability para dizer algo sobre a tradução acho que seria dinheirabilidade, literalmente, para dizer o quanto que um bem pode ser usado como moeda. E aí, voltando lá, por exemplo, do arado, você não consegue cortar o arado em pedaços, por exemplo, você vende um pedaço do cabo, um pedaço do cabo, um pedaço do cabo, um pedaço do cabo, a parte do arado ali do final dele, para alguém. Alguém vai olhar para aquilo e falar, eu não quero, eu preciso do cabo, porque eu preciso pegar no cabo e bater na terra, para poder fazer a função dele, entendeu? Arar a terra. Então não dá para fazer isso. Agora a manteiga não. A manteiga, você tem 1 quilo de manteiga. Você consegue cortar ela em pedacinhos de, por exemplo, 50 gramas e trocar esses pedacinhos por coisas que você quer. Então ela é divisível, é que nem uma nota de 100 reais. Você pode chegar num banco e trocar uma nota de 100 reais por moedas de 50 centavos, por exemplo, todas elas. Não vai dar não sei quantas moedas aí, enfim, galera de matemática aí faz as contas. Ou depois você pode trocar esse monte de moeda de 50 centavos por de 25, por de 5, por de 10. Então você tem essa possibilidade, entendeu? Então o Rothbard está colocando aqui a manteiga como se fosse o dinheiro nessa sociedade, para vocês entenderem. Mas vamos lá. Se um bem é mais comerciável do que outro, se todos os indivíduos estão confiantes que tal bem será vendido com mais facilidade, então ele terá uma grande demanda, pois ele será usado como um meio de troca. Ele será o meio pelo qual um especialista poderá trocar seu produto pelos bens de outros especialistas. E aqui especialistas o Rothbard está usando no sentido de simplesmente pessoas que conseguem, que são especializadas em alguma coisa. Eu, por exemplo, sou especializado em gravar vídeos no YouTube. Você que está me assistindo pode ser especialista em medicina, em física, em química, em biologia, em veterinária, em, sei lá, instalação de ventiladores, em parte elétrica, qualquer que seja a sua profissão, você é um especialista nela, porque você trabalha com isso, você é melhor nela do que eu. Então por isso que você vem aqui no canal, porque você precisa de um especialista, no sentido de alguém que trabalha com isso, para ensinar economia, essas coisas. Então, cá sou eu fazendo esse trabalho para vocês. Assim como uma grande variedade de habilidades e recursos na natureza, também há uma grande variedade na comerciabilidade dos bens existentes. Alguns bens são mais demandados que outros, alguns são plenamente divisíveis em unidades menores, sem que haja perda de valor, alguns são mais duráveis e outros são mais transportáveis por longas distâncias. Todas essas vantagens aumentam a comerciabilidade de um bem. Sendo assim, em cada sociedade, os bens mais comerciáveis serão, com o tempo, escolhidos para representar a função do meio de troca. À medida que sua utilização como meio de troca vai se tornando mais ampla, a demanda por ele aumenta e, consequentemente, eles se tornam cada vez mais comerciáveis. O resultado é uma espiral, deixa eu só virar a página aqui, que se auto-reforça. Mais comerciabilidade amplia o uso do bem como meio de troca, o que por sua vez aumenta mais a sua comerciabilidade, reiniciando o ciclo. No final, apenas uma ou duas mercadorias serão utilizadas como meios gerais de trocas, em praticamente todas as trocas. Tais mercadorias são chamadas de dinheiro. Como eu disse, o Rothbard vai fazendo um raciocínio longo para chegar na conclusão que se você começa a utilizar um bem como meio de troca, por exemplo, você pode utilizar controles de PlayStation 4, digamos que uma sociedade tenha controles de PlayStation 4 como dinheiro, um exemplo completamente maluco.
Mas se as pessoas aceitam controles de PlayStation 4 para várias coisas, controles de PlayStation 4 passam a ser a moeda. E exemplos de moeda são os mais variáveis possíveis. Já encontraram exemplos de moeda, por exemplo, como conchinhas em sociedades que viviam à beira-mar. Então você sabe aquelas conchinhas que ficam na beira do mar, assim, pra galera do litoral aí sabe o que eu tô falando. Eu, quando era criança, ia na praia pegar, né? Eu sou do litoral de São Paulo. Daí que vem o 013 do canal, entendeu? E aí você chega lá e você troca. As pessoas trocavam isso por coisas, basicamente. A conchinha era moeda. Então, exemplos de moedas históricas, assim, você tem diversas. Recomendo aí talvez um grande passeio, assim, elucidativo seja visitar qualquer museu da moeda que seja possível. Porque, na verdade, o Museu da Moeda, se você for olhar, especialmente o Museu da Moeda do Brasil, é basicamente o museu da burrice dos economistas, ou da inflação, o museu das ideias keynesianas, um museu que está mais como um mausoléu das ideias keynesianas, sabe? Para provar que imprimir dinheiro não funciona. Mas a gente vai chegar lá na leitura comentada. Vamos seguindo aqui, quando o Rothbard vai demolir essa tese aí. Ao longo da história, diferentes bens foram utilizados como meio de troca. Tabaco, na Virgínia colonial, açúcar, nas Índias Ocidentais, sal, na Etiópia, na época Abissínia. Fato curioso também, o sal ele também era utilizado como dinheiro na época da Roma Antiga. Daí é que vem o nome salário, por causa do sal. Os caras eram pagos em sal, literalmente. Gado, na Grécia Antiga, pregos, na Escócia, cobre, no Antigo Egito, além de grãos, rosários, chá, conchas e anzóis. Ao longo dos séculos, duas mercadorias, o ouro e a prata, foram espontaneamente escolhidas como dinheiro na livre concorrência do mercado, desalojando todas as outras mercadorias dessa função. Tanto o ouro quanto a prata são altamente comerciáveis, são muito demandados como ornamento, se sobressaem em todas as outras qualidades necessárias. Em épocas recentes, a prata, por ser relativamente mais abundante que o ouro, se tornou mais útil para trocas de menor valor, ao passo que o ouro foi mais utilizado para transações de maior valor. De qualquer maneira, o importante é que, independentemente do motivo, o livre mercado escolheu o ouro e a prata como mais eficiente forma de dinheiro. E aqui eu acrescento uma coisa que obviamente o Rothbard não saberia, mas porque esse livro já tem mais de 50 anos de idade, é que uns 40 anos depois que esse livro foi escrito ia surgir uma outra coisa chamada Bitcoin, que basicamente ia ser o ativo que ia substituir ouro e prata como moeda em algum momento no futuro. No momento que eu gravo esse vídeo, no dia 12 de abril de 2023, isso ainda não aconteceu, mas não é uma questão de se vai acontecer, sim uma questão de quando vai acontecer. Então tem essa questão aí. E outra coisa aqui também que eu parei pra pensar agora, é triste, né, o Rothbard não ter vivido para ver o Bitcoin, sabe? Se ele tivesse vivido mais 15 anos, ali tivesse morrido com uns 84, 85 anos, ele teria visto o Bitcoin, sabe? Ele morreu em 95, então o Bitcoin foi inventado em 2008. Se ele tivesse morrido ali para 2010, 2011, ele teria visto os primeiros anos do Bitcoin. O que será que o Rothbard teria escrito sobre o Bitcoin? Eu tenho uma tendência que ele olharia para esse livro, talvez tentando fazer uma nova versão dele. Eu olharia para o livro Desestatização da Moeda do Hayek e ele simplesmente ligaria 2 mais 2. Ele falaria: senhores, eis a resposta do dilema hayekiano de como desestatizar a moeda, Bitcoin. Então, eu acredito fortemente que Rothbard chegaria a essa conclusão sobre o Bitcoin. Ele olharia como, talvez não a resposta definitiva, perfeita, absoluta, máxima, que nunca vai ser inventado algo melhor. Não, mas ele, dentre todas as opções tecnológicas da época, ele olharia e provavelmente falaria: temos a nossa solução aí, pode ser temporária, pode ser definitiva, vamos ver, o futuro é incerto, não tem como prever a ação humana. Sendo ele um misesiano, um praxeologista misesiano na sua base econômica, né? O Rothbard, de fato, é o verdadeiro herdeiro intelectual do Mises, não o Hayek. Mas, enfim, vamos seguir aqui. Este processo, a evolução cumulativa de um meio de troca no livre mercado, é a única maneira pelo qual o dinheiro pode surgir e ser estabelecido. O dinheiro não pode se originar de nenhuma outra maneira. Mesmo que as pessoas repentinamente decidam criar dinheiro utilizando materiais inúteis, ou o governo decrete que determinados pedaços de papel agora são dinheiro, nada disso pode funcionar se o bem estipulado não possuir um histórico como meio de troca. Toda e qualquer demanda por dinheiro ocorre porque as pessoas podem utilizar aquele bem para calcular preços. Incorporado na demanda pelo dinheiro está o conhecimento dos preços do passado imediato.
Ao contrário dos bens diretamente utilizados pelos consumidores e pelos empreendedores, a mercadoria a ser utilizada como dinheiro tende a apresentar um histórico de expressão de valores na forma de preços. Antes de tal produto ser definido como dinheiro, ele tem de possuir um passado no qual ele foi utilizado como definidor de preços. É sobre esse histórico que a demanda será baseada. Ou seja, para algo ser dinheiro, não basta só ele ser aceito como um bem de troca universalizado. Ele precisa também ter um histórico passado de que os bens eram precificados naquele meio de troca. Por exemplo, por que o real é usado no Brasil? Tirando as leis de curso forçado, vamos ignorar isso. Depois vai entrar mais pra frente no livro, vocês vão entender o que é. Mas você consegue saber que, por exemplo, há 20 anos atrás você consegue fazer uma pesquisa, voltar lá para o ano de 2003 e ver que, por exemplo, sei lá, vou pegar um bem aqui comum que tem ainda hoje, peito de frango, por exemplo. Você conseguia ver que peito de frango era um bem que era precificado em real há 20 anos atrás. Ele pode ter sofrido variações de preço para mais por causa da cagada inflacionária que o governo faz, evidentemente, mas entraremos lá também. Mas você consegue ver que, assim, por exemplo, ele era R$ 5 o quilo em 2003 e agora, por exemplo, ele deve estar R$ 50 o quilo em 2023. Né? 2003 era R$ 5, 2023 é R$ 50. Um exemplo só, tá? Por exemplo. E aí você consegue entender que há um histórico. Ah, mas é só peito de frango? Não, vamos pegar, por exemplo, sei lá, bolacha. E a bolacha não é biscoito chupa cariocas. A bolacha, sei lá, há 20 anos atrás custava 10 centavos o pacote. Hoje está custando R$ 3 o pacote. 10 centavos de real. Ah, o papel higiênico, por exemplo. O papel higiênico custava R$ 20 ou um rolo assim enorme lá com umas 30 unidades. Hoje está custando R$ 40. Então você consegue ver o histórico pelos bens fazendo essa pesquisa de que o real tem um histórico como meio de troca. Então, portanto, ele é moeda também por causa disso. Não estou entrando no mérito das leis de curso forçado que forçam ele a ser utilizado, mas enfim, isso aí é assunto mais complexo, vai ser abordado mais para frente no livro. Calma. Vamos por partes, como diria Jack o Estripador. Mas vamos lá. Porém, a única maneira pela qual isso pode acontecer é começando por uma mercadoria que foi utilizada quando a economia ainda operava sob escambo, ato contínuo a essa demanda anterior pelo seu uso direto, por exemplo, no caso do ouro para ornamentos, é acrescentada a demanda para ele passar a ser utilizado como meio de troca. Nota de rodapé 1. Sobre a origem do dinheiro, Karl Menger, Principles of Economics, página 257 a 31, Ludwig von Mises, Theory of Money and Credit, página 97 a 123. O Principles of Economics é o livro que funda a Escola Austríaca de Economia de fato. É o livro que refuta o Capital do Karl Marx antes do Karl Marx escrever o Capital, o que é absolutamente brilhante. O Marx é um cara fantástico. Ele escreveu tanta merda na vida dele sobre economia que as merdas que ele escreveu já nasceram refutadas. Era só ele ler. Mas enfim, a gente sabe como é socialista. Eles não leem os livros que discordam deles, só leem os livros que concordam com eles. E o Theory of Money and Credit é talvez a grande obra-prima do Mises, né? Além do Ação Humana, né? Acho que seriam as duas. Infelizmente ele não está traduzido ainda em português. Pelo que eu vi, acho que parece que o pessoal da editora Conquim está querendo traduzir ele, então quando traduzirem eu pretendo trazer uma leitura comentada desse livro, mas não meio que ocasional, assim, porque ele não é um livro para ser feito uma leitura comentada ocasional. Ele é um projeto nível Ação Humana, nível A Grande Depressão Americana, é coisa para colocar pro final do ano, pra edição, enfim, isso dá um puta trampo e eu não tenho tanta experiência com edição assim, né? Então só faço coisas básicas. Mas enfim, vamos seguir aqui. Portanto, o governo é completamente impotente para criar um dinheiro do nada, utilizando um material sem passado algum como meio de troca. O dinheiro só pode surgir e evoluir pelo processo de livre mercado. O que nos leva, então, à verdade mais importante de toda a nossa argumentação a respeito do dinheiro. O dinheiro é uma mercadoria. Aprender essa simples lição é uma das tarefas mais importantes do mundo. Com enorme frequência, as pessoas falam de dinheiro como se fosse algo muito acima ou muito abaixo dessa realidade. O dinheiro não é uma abstrata unidade de conta perfeitamente separável de um bem concreto. Não é um objeto inútil que só presta para trocas. Não é um título de reivindicação sobre os bens produzidos pela sociedade. Não é uma garantia de um nível fixo de preços. O dinheiro é simplesmente uma mercadoria. O dinheiro difere difere das demais mercadorias por ser demandado majoritariamente como meio de troca. Mas, excetuando-se isso, o dinheiro é uma mercadoria. E,
como todas as mercadorias, ele possui um estoque real e é demandado por pessoas que querem comprá-lo, que querem importá-lo, etc. Como todas as mercadorias, seu preço, em termos de outros bens, é determinado pela interação entre sua oferta total, ou estoque, e sua demanda total por pessoas que querem comprá-lo e guardá-lo. As pessoas compram dinheiro ao venderem seus bens e serviços e vendem dinheiro ao comprarem bens e serviços. O Rothbard coloca compra e venda, compram e vendem em aspas aqui, porque é importante. Então, assim, isso aqui é um insight muito importante para entender a natureza do dinheiro. Se o dinheiro é uma mercadoria, ele também está sujeito a uma lei muito importante, que é a lei de oferta e demanda. É por isso que, quando o governo decide imprimir moeda, ele está alterando a lei de oferta e demanda do dinheiro. Ele está aumentando a oferta monetária, aumentando o quanto de dinheiro tem disponível na sociedade, e, portanto, o valor do dinheiro, porque ele é uma mercadoria, ele vai cair. Ele vai valer menos. Então você vai precisar de mais unidades monetárias para comprar o mesmo nível de coisas que você comprava. É o exemplo que eu dei lá atrás, hipoteticamente assim. 1 quilo de peito de frango em 2003 era R$5, agora está R$50. Obviamente não são os valores, mas vocês entenderam que ao longo dos 20 anos, desse período de 20 anos, houve uma desvalorização da moeda. Não é que o peito de frango valorizou de preço, é que a precificação dele em real aumentou porque o real desvalorizou de preço. Em termos de dados, desde que o real surgiu em 1994, a desvalorização dele já é mais ou menos, acho que 94% ou 95%, eu não lembro o dado exato agora, mas eu deixo aqui na descrição do vídeo aqui o dado corrigido certinho para vocês. Mas acho que está mais ou menos nessa faixa aí, já está chegando a praticamente 100%. Então em 94 para 2023, em 29 anos o real perdeu praticamente 100% do seu valor em relação a quando ele surgiu. Então é muito absurdo para pensar nisso. Mas enfim, o Rothbard vai entrar nessa questão de inflação, como que funcionam essas coisas, mais pra frente na leitura comentada. Então vamos comentando à medida que ele for falando. Bom, mas feitos esses comentários, vamos seguir aí, entrar no tópico 4. E eu já deixo um aviso aqui. Eu estou fazendo cortes, né, ao final de cada tópico na leitura, então basicamente eu vou deixar esse vídeo dividido em duas partes. Aqui nessa parte que vocês estão assistindo, eu vou até o tópico 6, e aí eu vou finalizar o vídeo e vou continuar as outras 7 partes no tópico, do tópico 7 até o 13, que é o final, no vídeo seguinte. Basicamente está dando já na faixa de 1 hora de gravação, com essa aqui já deve bater 1 hora de gravação. Eu acredito que se eu fosse deixar as outras 7 partes, daria 2 horas de vídeo, o que seria um vídeo muito grande, até para poder subir para o YouTube. Então vamos cortar aí mais ou menos. Então, sem mais enrolações aí, vamos seguir aí. E podem ficar tranquilos, tá? Eu vou soltar a parte 2 amanhã. Se você estiver vendo no futuro, não realmente importa. Mas, enfim. Só pra galera que tá acompanhando em tempo real. Tópico 4. Os benefícios do dinheiro. O surgimento do dinheiro foi uma grande dádiva para a humanidade. Sem o dinheiro, sem um meio geral de troca, seria impossível haver uma genuína especialização, uma genuína divisão do trabalho. Consequentemente, seria impossível a economia avançar para além de seu nível mais simples e primitivo. Com o dinheiro, todos os problemas de indivisibilidade e da coincidência de desejos que atormentavam a sociedade baseada no escambo são eliminados. Agora, João pode contratar trabalhadores e pagá-los em dinheiro. O Sr. Silva pode vender seu arado por unidades de dinheiro. O dinheiro mercadoria é divisível em pequenas unidades e é aceito generalizadamente por todos. Eita, trava a língua aqui. Sendo assim, todos os bens e serviços são vendidos por dinheiro, e esse dinheiro é então utilizado para comprar outros bens e serviços que as pessoas desejam. Por causa do dinheiro, é possível se criar uma complexa estrutura de produção formada por fatores de produção como bens de capital, mão de obra e terra. Todos esses fatores são combinados de modo a aprimorar o processo produtivo em cada estágio da cadeia de produção. E todos esses fatores são pagos em dinheiro. A criação do dinheiro traz outro grande benefício. Uma vez que todas as trocas são feitas em dinheiro, todas as taxas de câmbio ou razões de troca são expressas em valores monetários, de modo que as pessoas agora podem comparar o valor de mercado de cada bem em relação aos demais. Se um aparelho de televisão é trocável por 3 onças de ouro
e um automóvel é trocável por 60 onças de ouro, então nota-se que um automóvel vale, no mercado, 20 aparelhos de televisão. Tais taxas de câmbio ou razões de troca são os preços, e o dinheiro mercadoria serve como um denominador comum para todos os preços. Ou seja, isso aqui começa a formar a complexa teia de informação que é o que nós, economistas, libertários de maneira geral, ou estudantes de economia, que eu não posso me dizer economista porque a porcaria do Conselho Regional de Economia diz que se eu não sou formado em economia eu não posso ser economista, então um entusiasta de economia, vamos me chamar assim. Nós, entusiastas de economia, do estudo da ciência econômica, chamamos de mercado. Essa teia de informações de preços, ela é fundamental para o funcionamento da sociedade. Se você quebra essa estrutura de preços, você quebra a estrutura informacional que indivíduos transacionam entre eles. Como que eles fazem isso? Através dessa informação valiosa chamada preço. Se eu sei que, por exemplo, aqui pegando o próprio exemplo do Rothbard, que um automóvel vale 60 onças de ouro e uma televisão vale 3, então é uma relação de 20 para 1. 20 televisões valem um carro. Se eu quiser trocar um carro por uma televisão, a pessoa pode não querer, mas se ela, de repente, por algum motivo quer, ela teria que oferecer outras 19 televisões para mim. Então, nessa troca, se fosse fazer uma troca direta. Ou simplesmente troca por dinheiro mesmo, que é muito mais fácil. Eu vendo o meu carro e compro televisão, por exemplo. Ou sei lá, posso vender o meu carro, comprar um carro mais barato e comprar uma televisão. Entendeu? É uma forma de se fazer. Então, por isso que é muito importante o sistema de preço, porque você só consegue ter essa noção do quanto vale as coisas, quais são os preços dela, por mais paradoxal que seja, se você tiver um histórico de preços para poder se basear. Então, quando você quebra essa rede, essa teia de comunicação entre as pessoas, você basicamente quebra a estrutura da civilidade, da civilização. É por isso que o socialismo, quando aplicado totalmente, ele não funciona e ele quebra muito rápido. Porque se você quebra a estrutura de preços, absolutamente tudo colapsa, é um efeito dominó. Se você não sabe o preço do pão, do trigo, por exemplo, você não sabe o preço do pão. Se você não sabe o preço do pão, você não consegue saber, sei lá, o preço da manteiga, o preço do feijão, o preço do alho, o preço do arroz. Começa tudo a ir quebrando, basicamente, a tudo ficar frágil, a tudo ficar pueril, entende? Por isso que quando você tem um regime socialista, ele não funciona, e nunca vai funcionar, porque é o problema do cálculo econômico. Se você não tem preço, você não tem como fazer formação de cálculo econômico. Não é necessariamente assim, o pessoal fala, um cálculo matemático. Não, não é, é uma coisa muito mais subjetiva, entende? É você saber quanto vale um bem, até fazendo uma comparação de preço entre eles. Então é muito importante entender essa parte. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo. E até você comentando ajuda a engajar o vídeo. Mas enfim, é o estabelecimento de preços monetários no mercado o que permite o desenvolvimento de uma economia civilizada, pois somente os preços permitem ao empreendedor fazer o cálculo econômico. Tá vendo? O que eu estava explicando aqui, o Rothbard bate nesse ponto também. Podendo fazer o cálculo econômico, os empreendedores podem avaliar o quão corretamente estão satisfazendo as demandas dos consumidores. Eles podem avaliar como os preços de venda de seus produtos se comportam em relação aos preços que têm de pagar pelos fatores de produção, seus custos. Dado que todos esses preços são expressos em termos monetários, os empreendedores podem determinar se estão oferecendo lucros ou sofrendo prejuízos. Se esses cálculos que guiam os empreendedores, são esses cálculos, que guiam os empreendedores, os trabalhadores e os proprietários de terra e bens de capital em sua busca pela renda monetária no mercado. Somente esses cálculos permitem que esses recursos escassos sejam alocados para seu uso mais produtivo, para aqueles investimentos que irão satisfazer da melhor forma possível a demanda dos consumidores. Ou seja, a existência de preços, do sistema de preços, ela faz com que haja a possibilidade de cálculo econômico. E a possibilidade da existência do cálculo econômico torna mais eficiente a alocação de recursos na sociedade. Através dessa informação do sistema de preços, você consegue saber, por exemplo, se numa região você deve produzir, um exemplo, pão doce ou pão salgado, se as pessoas gostam mais disso ou não. Você consegue ver demandas anteriores e comparar o preço de um bem e de outro. Por exemplo, se o pão salgado é mais caro e o pão doce é mais barato, significa que as pessoas valorizam mais o pão salgado, elas pagam mais por aquele bem do que o pão doce. Tanto que o pão doce é mais barato porque justamente ele tem uma demanda menor, então tem que vender mais barato. Basicamente isso. Mas enfim,
Vamos seguir aqui. Praticamente, todos os manuais de economia dizem que o dinheiro possui várias funções. Ser um meio de troca, ser uma unidade de conta ou mensurador de valores, ser uma reserva de valor, etc. No entanto, já deve estar claro que todas essas funções são simplesmente corolários da única grande função do dinheiro, ser um meio de troca. Por sempre ter sido um meio geral de troca, o ouro é a mercadoria mais comerciável. Ele pode ser estocado para servir como meio de troca, tanto no futuro quanto no presente. Historicamente, todos os preços sempre foram expressos em termos de ouro. Nota de rodapé número 2. O dinheiro não mensura preço aos valores. O dinheiro é um denominador comum para a expressão de preços dos valores. Em suma, os preços são expressos em dinheiro. Não são por ele, mas não perdão. Em suma, os preços são expressos em dinheiro, mas são por eles mensurados. É o que o Rothbard coloca aqui na nota 2. Por sempre ter sido uma mercadoria utilizada como meio para todas as trocas, o ouro sempre serviu como unidade de conta tanto para os preços do presente quanto para os preços esperados no futuro. É importante entender que o dinheiro só pode ser visto como uma unidade de conta ou como um título de reivindicação sobre bens a partir do momento que ele passa a servir como meio de troca. É de sua função como meio de troca que derivam todas as suas outras características, como ser unidade de conta e reserva de valor. Ou seja, se o dinheiro não é utilizado como meio de troca, não tem como ele ser utilizado como outras coisas, porque, como o Rothbard colocou aqui brilhantemente anteriormente, a única grande função do dinheiro é ser um meio de troca. Então ele ser uma unidade de troca, reserva de valor, essas coisas, são corolários. Ele só é isso porque ele é um direito de um meio de troca. O que é um corolário? É uma coisa que deriva de outra. Por exemplo, alguém dizer, eu tenho direito à vida, propriedade e liberdade. Não, você tem direito à propriedade privada, porque vida e liberdade são corolários do seu direito à propriedade privada. Você dizer que você tem direito à vida e à liberdade, filosoficamente é um erro, porque o direito único é a propriedade privada. Mas como assim? Como é que fica isso? Ora, por você ter direito à propriedade privada, você ser dono do seu corpo, você pode fazer com ele o que você quiser, com quem quiser, ou seja, você tem a liberdade, e você também não pode que alguém agrida seu corpo de modo que cesse a sua vida. Então, são corolários. É isso que significa ser um corolário, uma coisa que é derivada dele, basicamente, para ficar claro aqui. Então, é importante entender essa parte aqui também, porque o Rothbard deixa bastante claro aqui. Isso é uma coisa fantástica do Rothbard, que ele é muito claro nas palavras dele. Então, mas mesmo assim, se ficou alguma dúvida, comentários aí, por favor. Mas enfim, vamos lá. Só marca o tempo do vídeo, tá? Pra eu saber mais ou menos do que você tá falando, que aí eu vejo o que eu falei, qualquer coisa, e aí eu tento explicar. Enfim. 5. A unidade monetária. Agora que vimos como o dinheiro surgiu e o que ele pode fazer, passemos à seguinte pergunta. Como esse dinheiro, mercadoria, no caso ouro e prata, é utilizado? Mais especificadamente, qual é o estoque ou a oferta de dinheiro na sociedade e como ele é transacionado? Em primeiro lugar, bens físicos tangíveis são comercializados em termos de sua massa ou de seu peso. A massa é a unidade característica de uma mercadoria tangível. Sendo assim, o comércio ocorre em termos de unidades como toneladas, libras, onças, grãos, gramas, etc. Nota 3 aqui. Mesmo aqueles bens que são nominalmente comercializados em termos de volume, fardo, alqueire, etc., assumem de maneira tácita um padrão de peso por unidade volumétrica. O ouro não é exceção. Como outras mercadorias, o ouro pode ser transacionado em unidades de massa. Nota 4 aqui. Uma das virtudes cardeais do ouro, como o dinheiro, é a sua homogeneidade. Ao contrário de muitas outras mercadorias, o ouro não possui diferenças em sua qualidade. Uma onça de ouro puro é igual a qualquer outra onça de ouro puro ao redor do mundo. É óbvio que o tamanho da unidade comum escolhida para o comércio não faz diferença para o economista. Um país que esteja no sistema métrico pode preferir calcular em gramas. Já a Inglaterra ou os Estados Unidos preferem trabalhar com grãos ou onças. Todas as unidades de massa são conversíveis entre si. Uma libra equivale a 16 onças, uma onça equivale a 437,5 grãos ou 28,35 gramas. Supondo que o ouro seja escolhido como dinheiro, o tamanho da unidade de ouro utilizada no cálculo não importa. João pode vender um casaco por uma onça de ouro nos Estados Unidos ou por 28,35 gramas na França. Ambos os preços são idênticos.
eu virar a página aqui. Embora tudo isso pareça óbvio demais para ser enfatizado, a realidade é que uma enorme quantidade de miséria ao redor do mundo teria sido evitado caso as pessoas houvessem entendido completamente essas simples verdades. Por exemplo, quase todas as pessoas pensam no dinheiro como se ele fosse uma unidade abstrata de algo que pode ser trocado por outra coisa, com cada moeda estando ligada exclusivamente a um determinado país. Mesmo quando os países estavam no padrão ouro, as pessoas continuavam pensando dessa forma. A moeda norte-americana era o dólar, a francesa era o franco, a alemã o marco, etc. Todas essas moedas estavam explicitamente vinculadas ao ouro, mas todas elas eram consideradas soberanas e independentes por seus cidadãos. Exatamente por isso foi fácil para os países saírem do padrão ouro. Mas isso não altera uma verdade. Todos esses nomes de moedas eram meras denominações para unidades de massa de ouro ou prata. Ou seja, o que era o padrão ouro, basicamente, dando uma explicação muito resumida. Cada moeda soberana de cada país, ela tinha uma conversibilidade em ouro. O que isso quer dizer? Você podia chegar, por exemplo, com R$ 100 no Banco Central Brasileiro e falar, eu quero o meu depósito em ouro. E você saía com uma quantidade de ouro físico, ouro mesmo, ali não era título de papel de ouro, não, era ouro mesmo, moedinha, graminha de ouro, alguma coisa assim. Você podia fazer isso. A saída do padrão ouro significa o seguinte, que esse sistema não é mais aplicável. Você não consegue chegar no seu banco com R$ 100 e sair com o equivalente de R$ 100 em valor de ouro, porque essa conversibilidade não existe. Qual que é o lastro do dinheiro hoje em dia? Honestidade de político, ou seja, não existe. Mas vamos lá, vamos seguir. A libra esterlina inglesa era a denominação originalmente dada a uma libra de prata. E o dólar? O dólar surgiu como sendo o nome dado a uma onça de prata cunhada por um conde da Boêmia chamado Schillig, no século XVI. O conde de Schillig vivia no Vale do Joaquim, ou Joachim Schimmstall em alemão. Acho que é assim que se pronuncia. Ainda não sou versado em alemão. Um dia serei. As moedas do conde ganharam grande reputação por sua uniformidade e pureza, e passaram a ser chamadas por todos de Joachimsthaler. Acho que eu falei certo dessa vez. Com o tempo, elas passaram a ser chamadas simplesmente de thalers, que significa proveniente do vale. O nome dólar surgiu de thaler. E eis uma história que nem eu sabia. Mas fica a curiosidade histórica aí. No livre mercado, portanto, os vários nomes que as unidades podem ser são simplesmente definições de unidade de massa. Até antes de 1963, quando estávamos no padrão ouro, as pessoas costumavam dizer que o preço do ouro estava fixado em $20 por onça de ouro. Mas isso era uma forma perigosamente errada de ver a moeda. Na realidade, o dólar havia sido definido como sendo o nome dado a 1,20, aproximadamente 1/20, né, de uma onça de ouro. Era, portanto, errado falar em taxas de câmbio entre a moeda corrente de um país em relação a outras moedas de outros países. A libra esterlina, na prática, não cambiava por $5. Nota 5. Na verdade, a libra esterlina era por definição igual a 4,87, mas estamos utilizando 5 por uma questão de conveniência nos cálculos. O dólar havia sido definido como 1/20 de uma onça de ouro, e a libra esterlina na época era simplesmente o nome dado a 1/4 de uma onça de ouro. Logo, por simples matemática, uma libra esterlina também valia 5/20 de uma onça de ouro. Daí o senso comum de que uma libra esterlina valia $5. Bom, vamos seguir aqui. Claramente, todos esses valores e todo este emaranhado de nomenclaturas eram complicados e enganosos. Como eles surgiram é algo que será mostrado mais adiante no capítulo sobre interferência do governo na questão monetária, que é o capítulo 3. A questão é que, em um mercado genuinamente livre, o ouro simplesmente seria transacionado diretamente em gramas, grãos ou onças. E tais denominações confusas, como dólares, francos, marcos, etc., seriam supérfluas. Por conseguinte, nesta sessão trataremos o dinheiro como sendo diretamente transacionável em termos de onças ou gramas. É certo que o livre mercado irá escolher como sendo a unidade comum aquela grandeza do dinheiro ou mercadoria que for a mais conveniente. Se o dinheiro fosse a platina, ela provavelmente seria transacionada em termos de frações de uma onça. Se o ferro fosse utilizado como dinheiro, ele seria calculado em libras ou toneladas. Obviamente, o tamanho da unidade não faz diferença para o economista. Pare e pensar nisso aqui, que o Rothbard está defendendo basicamente o ouro, porque vem de uma década pré-Bitcoin, uma era pré-Bitcoin. Vocês percebem como o Bitcoin resolve isso? Porque assim como o ouro, que também pode ser dividido em pequenas partes, o Bitcoin também pode. Por isso que o Bitcoin é chamado de ouro digital. Não é à toa. Literalmente ele é uma
forma de ouro digital. Você pode olhar dessa forma. Então, volta naquilo que eu falei anteriormente aqui no vídeo. Talvez é uma das coisas mais lamentáveis o Rothbard ter nos deixado tão cedo. Ele morreu com 69 anos. Imagina o Rothbard vivendo mais 15 anos. Ele morre em 2010, tendo visto o Bitcoin. Ou 2011, 2012, mais ou menos. Ele vivendo mais uns 15 a 18 anos, mais ou menos. Ele morrendo, tipo, em 2013, por exemplo. Imagina, o que o Rothbard ia escrever sobre isso, sabe? Sobre Bitcoin. O que ele colocaria nesse livro? Será que ele faria uma outra versão? Fica a pergunta. Felizmente a gente tem o capítulo 5, que é basicamente o Fernando Urich aplicando as ideias do Rothbard mais pra frente. Mas chegaremos lá. Vamos continuar o capítulo... o capítulo 2 aqui na parte 6 agora. Bom, esse tópico aqui vai ser o último dessa parte, então vamos à leitura dele aqui. 6. O formato da moeda. Se o tamanho da unidade monetária ou o seu nome fazem pouca diferença econômica, o formato do metal monetário também é igualmente irrelevante. Dado que o metal é o dinheiro utilizado, conclui-se que a todo o estoque de metal, contanto que esteja disponível ao homem, constitui o estoque mundial de dinheiro. Não faz muita diferença qual seja o formato em que o metal se encontra em determinado período. Caso o ferro seja dinheiro, então todo o ferro existente é dinheiro, seja ele em formato de barras, de minério ou incorporado em um maquinário especializado. Nota 6. Enxadas de ferro foram extensamente utilizadas como dinheiro tanto na Ásia quanto na África. O ouro já foi comercializado como dinheiro na forma de pepitas, de pó, em sacas e até mesmo como joias. Não é de se surpreender que o ouro ou outros metais possa ser comercializado em vários formatos, uma vez que a característica que importa é a sua massa, ou seja, o quanto ele pesa. É verdade, no entanto, que alguns formatos são mais convenientes do que outros. Nos últimos séculos, ouro e prata foram fracionados em moedas metálicas para as transações de menor valor, aquelas no dia a dia, e em barras para as transações de maior valor. Alguma quantidade foi transformada em joias e outros ornamentos, mas isso é importante. Qualquer tipo de transformação de um formato para outro custa tempo, esforço e consome vários recursos. Realizar tal trabalho será um empreendimento como qualquer outro e os preços por esse serviço serão estabelecidos da maneira habitual. A maioria das pessoas concorda que é legítimo que joalheiros façam ornamentos a partir do ouro bruto, mas elas estranhamente rejeitam que o mesmo princípio seja aplicado à manufatura de moedas. Não obstante, no livre mercado a cunhagem é, em essência, um empreendimento como outro qualquer. Muitas pessoas acreditavam, na época do padrão ouro, que as moedas eram, por algum motivo, um dinheiro mais real do que o ouro maciço não cunhado em estado natural, em barras, lingotes ou qualquer outro formato. É verdade que as moedas usufruíam um ágio sobre o ouro em barra, mas isso não se devia a nenhuma misteriosa virtude embutida nas moedas. Isso advinha do simples fato que era mais caro cunhar moedas a partir da barra do que fundir moedas de volta no formato de barra. Por causa dessa diferença, as moedas eram mais valiosas no mercado. Então aqui o Rothbard explica basicamente um pouco da história de como eram moedas. E isso é uma coisa que é bastante complexa pra gente parar pra pensar agora. Porque quanto tempo faz que moeda de ouro não é mais dinheiro? Que você usa basicamente papel moeda? Eu nunca usei ouro como moeda na minha vida inteira. E, de novo, tô gravando esse vídeo na véspera do meu aniversário de 30 anos. Então, vamos colocar para meus 30 anos de vida, eu nunca usei isso. Talvez a sua mãe nunca tenha utilizado isso. A minha também não usou, meu pai também não utilizou. Talvez seus avós também não tenham utilizado isso. É coisa dos nossos bisavós, sabe? Da geração dos nossos bisavós. Quem tem os bisavós vivos aí, tenta conversar com eles sobre isso, ver se eles têm essa experiência. Tenta ver com eles como que era. Pode ser uma experiência bastante enriquecedora. Infelizmente, meus bisavós já são falecidos, então eu não posso ter essa conversa com eles. Mas tenta imaginar, era um mundo completamente diferente, sabe? As pessoas usavam moeda de ouro, de fato, moeda de prata, andavam com isso. Hoje em dia é só dinheiro, basicamente, só papel moeda, né? É uma era surreal, assim. Essa parte do livro, assim, que o Rothbard vai comentando e tal, parece algo tão distante, sabe, da nossa realidade, e de fato é, que até sou um pouco maluquice o que ele coloca, mas na verdade é como as coisas deveriam ser, sabe? Isso nunca deveria ter sido perturbado. Quem perturbou isso é o governo. E depois, no capítulo 3, o Rothbard vai entrar em mais detalhes sobre isso. Então é muito complexo essa parte. Então se ficou alguma dúvida aí pra vocês, comentem, marquem o tempo do vídeo aqui, que já deve estar mais de 1 hora a essa altura. Essa parte aqui tá dando 22 minutos de gravação.
Mas amanhã eu vou soltar a parte 2, sim, no dia do meu aniversário eu vou soltar a parte 2, então me mandem feliz aniversário aí, esse vídeo está sendo gravado feliz aniversário, no dia do meu aniversário, então feliz aniversário pra mim aí, mandem aí. Agradeço quem colaborar e também você comentando aumenta o engajamento do canal. Novamente, se inscreva no canal, comente o vídeo, qualquer coisa aí, feliz aniversário, parabéns, dúvidas sobre o vídeo, qualquer coisa, comenta aí. Também deixe o seu like, muito importante, ajuda a engajar o canal. E caso você tenha chegado até aqui e achou necessário fazer uma doação para o canal, os links na descrição estão aí para os meios de colaboração com o canal, através de Bitcoin, Nano, Bitcoin Lightning e através de Pix para moeda estatal. Mas é isso, eu agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo. Amanhã tem a parte 2. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.